Olá, a gente sabe que em qualquer sociedade a linha que separa o ato de proteger do ato de oprimir pode ser bem fina. E aqui no Brasil, essa linha é traçada por uma legislação muito específica, a Lei 13.060. É sobre ela que vamos falar. Para entender direitinho as regras que dizem quando e como os agentes de segurança pública podem usar a força. Pois é, essas são as perguntas de US$ 1 milhão, né? Elas ecoam por todo lado. Nas ruas, nas discussões, nas delegacias. E o mais importante de entender é que a resposta para elas não deveria ser uma questão de opinião, mas sim de lei. Uma lei feita exatamente para guiar cada uma dessas ações. Exato. Desde 2014 existe esse marco legal que busca colocar ordem na casa, disciplinar o uso da força. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: desvendar os pontos mais importantes dessa lei. Então vamos mergulhar nos detalhes. Ok, para começar, a gente precisa entender que essa lei toda não surgiu do nada. Ela é construída sobre uma base bem sólida, sabe? São 3 princípios que têm que guiar literalmente qualquer ação de um agente de segurança. Pensa nesses 3 pilares como se fosse um filtro, um checklist mental que o agente tem que fazer. Primeiro, a ação que ele vai tomar é legal? Quer dizer, está prevista na lei? Beleza, passou no primeiro filtro. Aí vem o segundo. Ela é de fato necessária nesse exato momento ou tem outras formas de resolver a situação sem usar a força? E por fim, mesmo sendo legal e necessária, a força usada é proporcional? A resposta não pode ser mais violenta do que a ameaça. Juntos, esses 3 formam a base de qualquer ação que se possa chamar de legítima. Agora vamos falar das ferramentas. A lei dá um recado bem claro. Ela incentiva, ela prioriza o uso do que chama de instrumentos de menor potencial ofensivo. Tá, mas o que é isso na prática? A definição que a lei traz é bem específica. Olha só, a gente está falando de equipamentos que foram criados para conter alguém ou incapacitar uma pessoa temporariamente, mas, e aqui está o pulo do gato, com uma baixa probabilidade de matar ou deixar uma lesão permanente. O foco total é resolver o problema causando o mínimo de dano duradouro possível. Certo. Agora a gente entra na parte que talvez seja a mais direta, a mais debatida da lei. Ela vai lá e desenha situações muito claras em que o uso de uma arma de fogo é considerado ilegítimo. Aqui o cenário é bem desenhado. A lei proíbe atirar em alguém que está fugindo. Mas atenção, muita atenção aqui, porque tem 2 condições juntas. A pessoa precisa estar desarmada e não pode estar representando um risco imediato de morte ou lesão grave para outras pessoas. Se um desses 2 fatores muda, a história toda muda junto. O segundo ponto é igualmente crucial. A lei proíbe atirar contra um carro só porque ele furou um bloqueio policial. Simples assim. Mas, e isso é fundamental que fique claro, existe uma grande exceção para essa regra. E aqui está a exceção, que vale para os 2 casos que a gente acabou de ver. Se a fuga da pessoa desarmada ou a atitude do carro que fura o bloqueio coloca em risco iminente a vida dos policiais ou de outras pessoas por perto, aí sim o uso da arma de fogo pode ser considerado legítimo. A palavra-chave aqui é sempre risco imediato. Mas olha, a lei não fala só do que não pode fazer, não. Ela também cria todo um sistema de responsabilidades. Deixa bem claro quais são os deveres do poder público e também dos agentes que estão lá na ponta. A responsabilidade aqui é uma via de mão dupla, que vai muito além do momento da ação em si. Antes de tudo, o Estado tem que dar o equipamento menos letal e treinar o agente para usar. E depois, se alguém sair ferido, o agente tem a obrigação de prestar socorro na hora e de comunicar à família. Ou seja, a lei não vê a ação como uma coisa isolada, mas como um ciclo completo de responsabilidade. No fim das contas, a Lei 13.060 é bem mais do que um documento. É uma tentativa de desenhar uma linha muito clara na areia, sabe? Separando o que é autoridade e o que é abuso. Ela busca aquele equilíbrio delicadíssimo entre a necessidade da ação policial e a proteção da vida. A grande questão que continua no ar é se, na prática, no calor do dia a dia, essa linha está de fato sendo respeitada. E essa é uma reflexão fundamental para a segurança de todo mundo.